Pregamos o Cristo crucificado. 1 Coríntios 1, 23, 21. Uma mensagem cristocêntrica. Toda religião falsa e toda perversão do cristianismo ensinam alguma forma de boas obras como mérito para sermos aceitos por Deus. Muitas pessoas creem que a salvação é a recompensa de uma vida boa. Mas o cristianismo legítimo revela que a bondade humana não acrescenta absolutamente nada ao processo de salvação. Paulo afirmou: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Pela graça de Deus, somos justificados de nossos pecados anteriores e capacitados para uma vida transformada pelo processo de santificação. Pela graça, nós nos tornamos filhos de Deus e somos habilitados a viver essa elevada vocação de modo digno. Também é pela graça que Deus concluirá a sua obra em nosso coração. Isso é o Evangelho. Como povo de Deus, devemos levar essas boas novas até os confins da terra. Somos chamados a proclamar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12, a todo o mundo. Nossa mensagem é mais ampla que as verdades proclamadas pelos grandes reformadores. Temas importantes. Grandes temas como a encarnação de Deus na humanidade, seu sacrifício aceitável, seu ministério sumo sacerdotal no santuário, a santificação e a obediência do cristão por meio de seu Espírito Santo, o poder e propósitos de Deus na vida do cristão, a iminente volta de Cristo, a completa destruição do pecado e do mal, a implantação do reino eterno da glória e a eterna comunhão da família do céu são exemplos das mensagens de Deus para esta geração. Ellen White escreveu: exaltem a Jesus, vocês que ensinam o povo. Exaltem-no em sermões, músicas e orações. Que todas as suas forças sejam concentradas no sentido de conduzir as pessoas que estão confusas, desnorteadas e perdidas para o Cordeiro de Deus. João 1:29. Exaltem o Salvador ressuscitado e digam a todos os que ouvem: venham a Ele, aquele que nos amou e se entregou por nós. Efésios 5:2. Que a ciência da salvação seja a essência de todo sermão e o tema de todo cântico. Que ela seja manifestada em toda súplica. Não tragam nada em suas preocupações para suplementar a Cristo, a sabedoria e o poder de Deus. Mantenham diante do povo a palavra da vida, apresentando a Jesus como a esperança do arrependido e a fortaleza de todo aquele que crê. Revelem o caminho da paz aos atribulados e desanimados, e mostrem a graça e suficiência do Salvador. Na cruz, Cristo fez o supremo sacrifício em favor de todos. Antes de Deus pedir para fazermos algo por Ele, Ele já fez algo por nós. Esse amor infinito é o próprio coração do Evangelho eterno. Essas verdades espirituais devem compor nosso planejamento de pregação. Cristo em toda a Bíblia. Na proclamação dessas verdades, devemos cuidar para que a luz esteja concentrada no Filho de Deus. Ao apresentarmos o tremendo panorama da verdade doutrinária e profética, tenhamos a certeza de conservar o Salvador como centro das verdades bíblicas. João 5,39. Em cada página, seja da história, mandamento ou profecia, brilha nas escrituras do Antigo Testamento a glória do Filho de Deus. Em cada sacrifício mostra-se a morte de Cristo. Em cada nuvem de incenso subia ao céu sua justiça. Seu nome ressoava em cada toque da trombeta do jubileu. Pois, devidamente compreendida, a Escritura está toda cheia de Cristo, e tudo tem por fim apontar o Cristo como nosso único Salvador. Não é somente a lei que é um mestre-escola que leva a Cristo, nem os tipos que são sombras de Cristo, nem ainda as profecias que são predições de Cristo, mas todo o Antigo Testamento está repleto de Cristo. Cada profecia e doutrina irradiam a sua glória, assim como a companhia reluz de manhã, assim como
Assim como a campina reluz de manhã com a glória do sol nascente, porque cada gota de orvalho recebe sua própria porção de luz e reflete todo o sol, assim brilha a Bíblia com a glória do Emanuel. Os parágrafos proféticos e biográficos cintilam com a presença de Jesus. As Escrituras verdadeiramente testificam dele, de sua graça salvadora, seu amor perdoador e seu Espírito que santifica. Devemos procurar o homem-Deus. Ele deve ser encontrado em cada página da Escritura, embutido em cada história bíblica. E quando nossa pregação se centralizar no Salvador, quando a ênfase for dada a Cristo e à cruz, nossa pregação terá poder. Mensagem de alegria. A pregação obscura geralmente é o produto de uma teologia obscura. Na verdade, não é de oratória que o povo precisa. As frases polidas e a retórica impecável em si mesmas são impotentes para mover o coração do ser humano para Deus. A mera linguagem pode ser uma barreira contra o Evangelho, pois embora o Espírito vivifique, a letra mata. 2 Coríntios 3:6. Mas, quando a alegria de Jesus encher o coração do pregador, o povo se alegrará e responderá. Alguns eruditos alegam que muitas vezes Paulo se confundia em questões gramaticais. É possível que isso ocorresse, mas devemos censurá-lo por esse motivo? Certamente não. O teor de sua mensagem vinha do trono da graça e transcendia as questões linguísticas, pois a salvação é maior que qualquer linguagem. Notem a maneira como Isaías dá sua mensagem ao povo. Eis que Deus é a minha salvação. Canta ele. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Cantem louvores ao Senhor. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Isaías 12, 2:6. O mensageiro de Deus não é um anunciador de condenação, mas de esperança. Notem novamente as palavras de Isaías 49. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. O mensageiro deve vibrar com as boas novas. Seu coração deve se aquecer ao apelar às pessoas das grandes e pequenas cidades para que contemplem seu Salvador. Se isso era urgente nos tempos do Antigo Testamento, hoje é muito mais. Precisamos que o Espírito Santo nos salve de um frio formalismo. Os grandes fatos da redenção devem nos comover a ponto de aqueles que nos ouvirem saberem que nosso coração transborda como poços de alegria. As impressionantes verdades que proclamamos nunca devem se tornar uma teologia enfadonha. Pelo contrário, devem ser fortes de alegria vindas do Evangelho. Por experiência, devemos saber o que é ter a vitória sobre o pecado e ficar na expectativa do triunfo sobre a morte. Essa foi a experiência dos apóstolos. Em seus escritos, Paulo falou dessa realidade. A leitura do capítulo 15 de 1 Coríntios mostra como esse grande evangelista fala da certeza do Evangelho. Ele descreve a perspectiva tenebrosa que haveria se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Versos 14 e 17. Que quadro sombrio e trágico! Não haveria absolutamente nenhuma esperança para ninguém. Mas erguendo-se do dilema e contemplando a Deus nas alturas, ele põe nos lábios a trombeta de Deus e toca uma mensagem de esperança para a raça perdida. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e dos mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Essa é uma verdade que abala o mundo, uma mensagem que deve ser proclamada e ouvida até os confins da terra.
Tudo que foi perdido em função do pecado de Adão é restaurado pelo triunfo de Cristo, o segundo Adão. O mundo está redimido. A vitória é nossa. A morte não tem mais ferrão e a sepultura não tem nenhuma vitória. Essa verdade absoluta deve estabelecer a norma para os pregadores de hoje. Exultem a Cristo. Mostre como ele triunfou sobre as forças do mal, abalou os poderes das trevas, lançou uma ponte sobre o abismo que havia entre dois mundos e trouxe a eterna salvação aos cativos do pecado. Esse é o evangelho que deve fazer tremer cada pregador ao sair para proclamar liberdade aos cativos e a libertação da prisão. Vida e morte. Se quiserem tornar a verdade ainda mais cativante, sejam o método do Mestre. Sigam o método do Mestre. Contrastem os alegres fatos envolvidos na eterna salvação com o quadro sombrio da perda eterna. Os fatos são mais convincentes quando revelados em contraste. Esse é o motivo de Jesus ensinar a verdade por contrastes. Muitas de suas mais grandiosas verdades foram declaradas em palavras simples, como as que seguem. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, essa a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus 16, 25, 26. Cristo ministrava seus ensinos de forma simples. Não havia nada de complicado no que Jesus ensinou, pois ele tornou naturais as suas lições. O texto mais conhecido em toda a Bíblia é um exemplo de sua norma divina de pregar. De um lado, Jesus apresenta o trágico quadro de um mundo perdido, de uma raça a perecer da morte eterna. Do outro lado, em notável contraste, coloca o amor de Deus, uma raça redimida, o seu incomparável dom e a vida eterna. Moisés, o grande legislador dos tempos antigos, usou a mesma técnica de contraste. No livro de Deuteronômio, temos os grandes discursos e apelos finais desse mestre da revelação divina. Jesus tirou mais citações de Deuteronômio do que de qualquer outra parte da Escritura. Moisés escreveu: Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida. Deuteronômio 30, 19. Não há uma terceira alternativa. Aliás, nunca houve. Então, para tornar a verdade ainda mais vívida, ela dramatiza a mensagem da salvação. Chamando representantes de seis das 12 tribos de Israel, colocou-os no monte Gerizim para representar a bênção e a vida. Depois, tomando representantes das outras 6 tribos, colocou-os no monte Ebal, para representar a maldição e a morte. Tendo estabelecido um contraste entre a vida e a morte, apela à nação e a cada homem, mulher e criança para que escolham a vida, sua própria existência e seu serviço. A humanidade dependia de sua escolha. As verdades que ele proclamou há mais de 3.000 anos são hoje tão vitais como naqueles dias. Como pastores e guias de Israel, os pregadores desta geração devem expor as questões de vida e morte de maneira tão clara e comovente que as pessoas se sintam compelidas a escolher a vida eterna. O resgate do remanescente. Isaías apresenta um belo quadro de Deus readquirindo seu povo das extremidades mais distantes da terra. Em linguagem vívida, descreve como o Israel espiritual deve ser trazido dos 4 cantos da terra, a fim de se preparar para a volta do Senhor. Ele diz: O Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos de seu povo. Isaías 11:11. A expressão adquirir outra vez é interessante. Ela traduz o verbo hebraico kená e significa adquirir, obter por compra, comprar de novo, redimir. O profeta Isaías faz referência a uma prática bem conhecida de seu tempo, pois ele presenciou o drama da compra e venda de homens e mulheres no mercado de escravos. A escravidão é cruel, insensível e diabólica. No entanto, nem todo senhor de escravos era rude e cruel. Alguns eram muito compassivos,
Não somente os escravos, mas também os senhores eram vítimas de um ambiente mortal. Aqueles dias eram maus, mas apesar das baixas normas de moralidade, às vezes um homem abastado comprava um escravo a fim de lhe conceder a liberdade. Em raras ocasiões, escravos foram adotados como membros da família de seus senhores, garantindo-lhes absoluta liberdade e comunhão. Ora, façam a aplicação desse maravilhoso texto da Escritura. Cristo, o Deus amoroso e compassivo, tomou a forma humana e veio a este mundo. João 1,14. Em um grande mercado de escravos para resgatar homens e mulheres da escravidão do pecado e lhes conceder plena liberdade. Mais do que isso, ele adotou esses seres humanos como filhos da família celestial. Que tremendo conceito! Que maravilhosas boas novas! Pense no preço que ele pagou. E está feito. Graças a Deus está feito.